conversar então sobre esse assunto com quem entende, um dos que mais entendem de Supremo Tribunal Federal, de Constituição, de leis, que é o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Professor, muito obrigada pela sua participação em plena segunda-feira de Carnaval no Central de Notícias. É que realmente esses tempos estranhos, para usar um jargão, né, que era muito usada essa expressão, muito usada pelo antigo ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, mas nesses tempos estranhos, realmente, a gente precisa aqui da sua sabedoria, do seu conhecimento. Professor, vou estender um pouquinho essa pergunta, esse debate, esse bate-papo que eu estava fazendo com a Natália, ainda há pouco, o senhor deve ter acompanhado. Que momento é esse que o Supremo Tribunal Federal atravessa? É inédito? Em qual sentido? E quais podem ser as consequências e a repercussão disso? Quer dizer, a gravação e a divulgação, o vazamento de uma conversa secreta, sigilosa entre ministros do Supremo, que já estava discutindo um momento muito difícil de suspeição de um dos ministros, no caso Master, no caso Dias Toffoli. É a crônica de uma crise anunciada. Boa tarde, Amanda, boa tarde, Natália, boa tarde a todos que nos acompanham no SBT News. Anunciada, porque desde o começo, a toada dos acontecimentos, o caminhar das fases de todo esse procedimento vinha demonstrando que o tribunal poderia ficar debaixo de uma atmosfera de crise. Eu jamais diria uma crise institucional, não chego a tanto, mas classificaria como uma crise política que envolve a imagem da corte, e o tribunal precisará trabalhar muito bem isso nos próximos meses e nos próximos anos, de maneira a resgatar a sua credibilidade. Até porque, como eu sempre tenho dito, a meu ver, até com uma certa cautela, mas tenho dito, a cidadania brasileira, a sociedade brasileira, todos nós temos o direito de acreditar nas nossas instituições. E na medida em que juízes da mais alta Corte Judiciária da República colocam esse crédito em comprometimento, isso abala o prestígio, aí sim, institucional. Então eu quero acreditar que, como o Supremo Tribunal Federal, ele tomou uma decisão que foi uma decisão sábia, a de não declarar a suspeição do ministro Dias Toffoli, até para não pronunciar, consequentemente, a nulidade de todos os atos que teriam sido praticados pelo ministro, porque isso geraria um anticlímax nacional. Isso geraria uma decepção nacional, por se ter perdido tudo aquilo que a Polícia Federal tão dedicadamente teria investigado. Como o tribunal conseguiu essa solução, que é uma solução incomum, uma solução atípica, de um ministro simplesmente declinar da relatoria sem se considerar suspeito, salvando-se os atos praticados, e como a relatoria foi distribuída para um ministro mais distante do cerne da crise, que é o ministro André Mendonça, eu acredito que agora o tribunal vai empreender todo o cuidado necessário para a recuperação de sua imagem. O ministro André Mendonça tem hoje uma grande tarefa que pesa sobre os seus ombros. Qual é essa tarefa? Deixar a Polícia Federal trabalhar livre e independentemente para produzir os resultados necessários, doa a quem doer, porque a sociedade brasileira tem o direito de saber o que realmente aconteceu neste imbróglio envolvendo o Banco Master. Amanda. Agora, professor, o senhor acredita que a quebra do sigilo que o presidente da CPMI do INSS vai formalizar para o ministro André Mendonça, com os dados todos dessa investigação vindo à tona, a CPMI tendo acesso, e o que se fala é que quando uma CPMI tem acesso, todo mundo tem acesso porque os dados acabam vazando, o ministro André Mendonça vai ceder e conceder esse acesso aos dados sigilosos, ou o senhor acredita que é necessário cautela nesse momento? É necessário cautela e prudência, mas talvez o ministro Mendonça, em busca de uma posição de equilíbrio, ele não fique nem num extremo nem outro. Talvez nem no extremo ao qual chegou o ministro Dias Toffoli, de decretar um sigilo pleno, incontido e restrito nas investigações, grau máximo de sigilo, nem uma abertura absoluta e franca. Até porque nos procedimentos de investigação criminal, sobretudo nos procedimentos que envolvem
crimes contra o sistema financeiro nacional, contra a ordem econômica, contra a administração pública, com grande repercussão, é natural que o sigilo seja decretado para se guarnecer a autoridade das investigações, para se preservar a boa fluência dos trabalhos do órgão que investiga, que se deixe claro aqui, sequer é órgão do Poder Judiciário. A Polícia Federal, que é a polícia de investigação no âmbito federal, é órgão do Poder Executivo. Portanto, ela também precisa do sigilo para não sofrer pressões e dar sequência regular ao trabalho. Mas não precisa ser um sigilo pleno e restrito, pode ser um sigilo parcial, porque é preciso notar o seguinte: a Constituição da República estabelece as regras do jogo e ela precisa ser respeitada. E comissões parlamentares de inquérito, o que vale também para comissões parlamentares mistas de inquérito, nesse caso compostas por deputados e senadores, com base no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição da República, elas têm poderes de investigação próprios daqueles conferidos a autoridades judiciais. É importante dizer isso. Então, há também aqui que considerar um ponto muito fino, muito tênue de equilíbrio. Se a CPI, que é órgão do Parlamento, pela Constituição da República, tem poder de investigação próprio daqueles conferidos às autoridades judiciais, seria uma descortesia entre poderes constituídos da República que o Poder Judiciário negasse publicidade, compreende? Então, o ministro André Mendonça, neste momento, terá que administrar essa virtude fundamental da vida, que é atingir o ponto de equilíbrio. Talvez ele não libere tudo em matéria de sigilo, mas também não mantém essa contenção absoluta que foi decretada pelo ministro Toffoli. Repito para concluir, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito pode ser um órgão político por ser um órgão do Parlamento, mas tem poderes próprios daqueles conferidos às autoridades judiciais para determinar investigações. Então não se pode frear uma comissão parlamentar de inquérito, o ministro Mendonça terá que compreender isso. Agora, professor, vieram à tona no fim de semana, divulgação por diferentes órgãos da imprensa, né? O jornal O Estado de São Paulo publicou que você tem ali registros de 35 milhões de reais que foram pagos ao ministro Dias Toffoli por uma participação ali, por um fundo ligado a Daniel Vorcaro, do cunhado dele, que tinha o cunhado dele, Fabiano Zetter, como único cotista, por uma participação no Taiaiá Resort, que tinha entre os donos lá, né, a empresa do ministro Dias Toffoli. Como é que você explica isso para a população? Algum indício de irregularidade ou ilícito aí que possa ensejar talvez um pedido de impeachment, como já protocolaram vários senadores da oposição? Assim, como é que você explica didaticamente um acontecimento como esse para a população? E há algum indício que requeira uma investigação mais aprofundada? Explicar tudo isso é uma tarefa dificílima, não é, Amanda? Porque é quase inexplicável. Mas, do ponto de vista jurídico, eu diria o seguinte, que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, ela não impede que nenhum magistrado, seja juiz de primeira instância, desembargador de apelação, ministro do Supremo Tribunal, ela não impede que nenhum membro do Poder Judiciário seja cotista de sociedade empresária, nem acionista de sociedade anônima. O juiz pode ter cotas de uma sociedade de responsabilidade limitada, por exemplo, sem nenhum problema. O que ele não pode é ter poder de gerência, poder de administração. Isso lhe é absolutamente proibido pela condição de magistrado que ele carrega consigo. Mas também não é disso que se fala. Nós não estamos falando disso. Ninguém está questionando a possibilidade do juiz ter cotas ou ações. O que se fala é da possibilidade de sociedade empresária da qual participe ou tenha participado o magistrado ter relações ensejadoras de conflitos de interesse com a função judicial que o próprio magistrado desempenha. Porque o ministro Toffoli sustenta que aquelas cotas teriam sido vendidas a posteriori para o fundo e que ele não teria conhecimento sequer dos proprietários daquele fundo. E, nesse momento, as questões vão deixando, Amanda, de serem questões de direito, se tornando questões de prova. Por quê? Porque, se de fato a venda foi feita sem nenhum intento de produzir um determinado resultado, sem nenhum conflito de interesse, sem nenhuma orquestração entre partes interessadas que envolvessem o juiz na condição de juiz,
não há problema nenhum. Mas se fica provado que tudo isso foi feito como, por exemplo, resultado de uma troca de interesses, de uma negociação envolvendo, por exemplo, a posição do juiz daquele tribunal, aí nós saímos da área da ausência de conflito e passamos para o campo da ilicitude. Então, como tudo passa a ser uma questão de prova, Amanda, em torno de se houve ou não dolo, se havia ou não conhecimento da posição, por exemplo, daquele cunhado de Vorcaro, que viria a ser o proprietário do fundo, que teria adquirido as cotas ou não do resort, tudo isso passa para as possibilidades judiciais de investigação. E o que se pode fazer para concluir? Primeiro, acaso haja autorização do próprio Supremo Tribunal Federal, instaurar-se procedimento investigativo para se apurar a conduta do magistrado. Mas é bom lembrar, pela Constituição da República, que ministros do Supremo Tribunal Federal, pela prática de crime, só podem ser julgados em duas instâncias possíveis. Ou pelo próprio Supremo Tribunal Federal, é o que diz o artigo 102, inciso 1º, a linha B da Constituição, é o chamado foro especial por prerrogativa de função de ministro do Supremo Tribunal. Como não existe nenhum tribunal acima do Supremo Tribunal, juízes do Supremo Tribunal são julgados criminalmente pelo próprio Supremo Tribunal em crime comum, Amanda. Ou, segunda hipótese, se a conduta do juiz definir crime de responsabilidade, previsto na Lei 1079 de 1950, que é a Lei Geral dos Crimes de Responsabilidade, então esse juiz poderá ser acusado perante o Senado da República, que no seu plenário, por maioria de 2/3, pode determinar a perda do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não tivemos, em mais de 136 anos de República, um caso assim no Senado Federal. Tivemos com o presidente da República, mas não com o ministro do Supremo Tribunal. Mas vivemos um tempo de grande transformação, tudo é possível a conferir. Professor, e o código de conduta do ministro Edson Fachin, que tinha, ele logo que começa o ano judiciário, ele insiste nessa ideia, mas os jornais, né, a gente também apurando outros ministros, a maioria dos ministros demonstrava resistência. É inevitável agora, em um outro ponto, para o STF sair do foco dessa denúncia, é possível que André Mendonça devolva para a Justiça de primeira instância, já que se fala que são frágeis os argumentos sobre o foro privilegiado de um parlamentar que aparece na investigação? Veja, em relação ao seu primeiro questionamento, inevitável não é, porque a resistência à ideia de um código de conduta dentro do próprio Supremo Tribunal Federal é muito grande, sabe, Natália? É muito grande. Em verdade, nós temos hoje dentro da Suprema Corte, conforme eu consigo identificar, o ministro Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia, que são pretensamente favoráveis, isso num tribunal que hoje é constituído de 10 ministros, pela ausência de um, cuja vaga está para indicação do ministro Messias, futuro ministro Messias, talvez. Então, a resistência interna do tribunal é muito grande. Mas o tribunal sabe de uma coisa, que se ele não resolver essa questão internamente, talvez o Congresso Nacional, mediante uma providência de lei ou providência de emenda à Constituição, acabe estabelecendo uma baliza de conduta, o que seria pior para o próprio tribunal. Códigos de conduta de juízes da mais alta corte têm definido uma tendência mundial. Os Estados Unidos da América, a maior potência democrática do planeta, tem um código de conduta para os 9 juízes da Suprema Corte. A maior corte constitucional de referência da Europa continental, que é a Corte Constitucional Alemã, tem um código de conduta que baliza o comportamento dos seus magistrados. Seria bom no Brasil? Mal não faria. Se produziria bons resultados? Só mesmo o acompanhamento dos fatos políticos para dizer, mas mal não faria. E como o Supremo Tribunal é a única corte do Brasil das 94 que não se submete ao controle do Conselho Nacional de Justiça, o chamado CNJ, tanto melhor se houvesse uma baliza para dizer, por exemplo, que o juiz pode sim fazer suas palestras, mas que tem que dizer quanto recebeu, quem foi que convidou, para quem foi aquela conferência ministrada. Isso faria bem ao princípio da transparência pública. E por último, Natália, quanto à questão do Supremo Tribunal Federal ter ou não competência para supervisionar essas investigações. No meu modesto entendimento, nunca teve. Nunca teve.
A autoridade de supervisão desses atos de investigação é e sempre foi da Vara Federal de Primeira Instância. O que aconteceu é que, prudentemente, quando o juiz federal de primeira instância encontrou um contrato no meio das investigações que envolvia o deputado João Bacelar, da Bahia, ele notificou o Supremo Tribunal Federal porque a prevalência é sempre da regra de prerrogativa de foro. O que, no meu entender, o tribunal deveria ter dito? Que, examinando aquele contrato, vendo que ele não tinha qualquer pertinência com o objeto da investigação, que o tribunal manteria a competência na primeira instância. Mas o tribunal, do contrário, chamou para si a competência. Volto a falar, não há mais remota relação entre o contrato celebrado por João Bacelar e o objeto dessas investigações. E quem sabe se o ministro André Mendonça, diante disso, não restitui a autoridade de supervisão desses atos investigativos ao juiz federal de primeira instância, a não ser que ele note que, no evoluir das investigações, novas indicações de novas autoridades passaram a recomendar a competência do Supremo Tribunal Federal, que nós sabemos, pela prerrogativa de foro, é o Supremo Tribunal Federal que, portanto, supervisiona atos de investigação contra deputado federal, senador, ministro de Estado, ministro do próprio Supremo Tribunal Federal, tem que entender isso, contra ministros do Tribunal de Contas, na chamada prerrogativa de função. E, por último mesmo, num desses depoimentos, alguém apontou possível participação do governador do Distrito Federal. E a prerrogativa de foro de governador do Distrito Federal é do Superior Tribunal de Justiça. Então, existe a possibilidade também de, sendo restituída a matéria à Vara Federal de Primeira Instância, de, havendo novas provas contra o governador do Distrito Federal, de esse poder de supervisão das investigações subir ao Superior Tribunal de Justiça. Tudo isso, Natália, por acompanhar. Temos que ficar atentos ao evoluir dos fatos. Professor, te agradeço demais a participação aqui no Central de Notícias. Bom carnaval, até a próxima. Também para vocês, Amanda, Natália, bom carnaval, bom trabalho para todos.